Bom dia, bom dia. Deixa eu virar para cá. Vamos, gente, vamos iniciar? Bom dia a todos. Domingo, dia 14 de novembro. Bom, vou ler o livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Emmanuel e Chico Xavier, na lição 99. Tem como título Prometer. Não está ouvindo todo mundo? Não? Vocês estão ouvindo aí em casa? Faz o sinalzinho. Agora está saindo? Está melhor. Então, o título é Prometer. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Está no segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a quem foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras por meio do suor e do esforço pessoal, aceite os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos, é dele se vale para enriquecer a vida. Está subindo e é digno de ser seguido. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Fechando nossos olhos. Imaginar nosso Mestre Jesus, todos os seus servos de luz,
seus amigos que estão sempre com ele, por amor por nós. Que nosso Deus misericordioso, fonte infinita de amor, nos abençoe nesta manhã, abençoe a cada um de nós nesta reunião, abençoe os lares aqui representados, que o Mestre Jesus possa enviar sua providência divina a cada aflito, a cada coração que esteja perturbado, que esteja à margem da lei de Deus, que esteja doente, seja abençoado por ti e toda a sua falange de bons espíritos. Aos trabalhadores desta casa, Culto Espírita, Culto Pedro, recebam também a luz do mais alto, a força de vontade para continuarmos aqui firmes no trabalho do bem. Que possamos espalhar essa luz por onde passarmos, levar um pouquinho dessa semente do Evangelho e mostrar com esforço e suor. Só assim podemos ter a ascensão divina. Que tenhamos uma manhã maravilhosa. Abençoe também a palestrante Eliette com a sua reflexão. Que seja feita a vontade de Deus, que assim seja. Vou chamar agora a Eliette, palestra sobre o educandário de Emmanuel, né? Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, né? É com alegria que a gente volta a essa casa, na certeza de que muitos companheiros do outro mundo, do outro lado, estão aqui conosco para participar desses momentos importantes, das reflexões que serão trazidas nesta manhã. E lembrando também que toda a programação do mês de novembro foi baseada na pergunta 150b do Livro dos Espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Então, é a reflexão, né, sobre a continuidade no despertar da erraticidade do que nós cultivamos enquanto no corpo físico. Nós já tivemos, né, palestras que foram colocadas esses temas, mostrando, né, o quanto é importante estarmos falando sobre esse assunto. E o livro que nós vamos fazer referência a ele é da Fundação Emmanuel, de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Então, eles começam fazendo uma reflexão sobre a dificuldade que nós todos, de um modo geral, temos em entender a situação do mundo espiritual. Não temos uma conscientização do mundo espiritual. Isso tudo é muito lento. Muitos chegam do outro lado, ou na espiritualidade, sem ter noção que estão desencarnados, sem entender exatamente a situação, o fenômeno. A maioria deixa o corpo, mas não tem essa visão clara. Nós sabemos, né, que a doutrina espírita nos traz um material muito grande sobre a espiritualidade, sobre o trabalho do mundo espiritual. Mas
muitos, mesmo assim, nós que somos espíritas, ainda estamos distantes dessa certeza, né? De estarmos introjetando em nós esse conhecimento, essa ideia, né? Compartilhando no nosso íntimo da vida espiritual. Por mais que a gente leia, por mais conhecimento que tenhamos, mas fica sempre a dúvida, fica sempre assim, não muito claro para nós. Pode acender a luz aqui para mim? Então, muitas vezes a gente leva a vida aqui pensando nas coisas materiais, né? Vivendo no mundo da matéria, esquecendo da nossa outra parte, que é a parte espiritual. Enquanto isso vai acontecendo, né? No momento do desencarne, se você levou a vida toda só no consumismo, só pensando nas coisas materiais, há uma surpresa muito grande, não é? Porque, como nós já ouvimos aqui em palestras anteriores, e fazendo referência à última que Claudete fez sobre o Hospital Esperança, onde causou muita surpresa para nós, que já estamos acostumados, mas a necessidade de estarmos cada vez mais ligados a esse conhecimento, porque isso vai desenvolvendo em nós essa necessidade, né, de estar conscientizando de tudo isso. E quando as pessoas, muitos desencarnam, onde a vida é muito ligada à matéria, o seu único ponto de referência ao desencarnar vai ser isso. Porque nós sabemos que o desencarne, né, nós não vamos estar num local que não seja de acordo com a nossa vivência, local mental, né, com aquilo que nós produzimos ao longo da nossa vida. Então, é comum acontecer isso, né? As pessoas acharem que desencarnou vai ficar lá em braço esplêndido, né? Parados, dormindo, quando, na verdade, é um grande engano, né? E nós vamos, ao despertar, entrar em contato conosco, com as nossas lições vivenciadas, com o nosso bem ou com o nosso mal, com as oportunidades que foram aproveitadas. Então, ao longo dessa estrada, né, de encarnação, nós precisamos ter essa preocupação, não só da vivência material do consumismo, mas do depois, porque não haverá nada diferente do que a gente fez aqui. Então, eles estavam, né? Esse livro faz referência a um grupo de trabalhadores que estava se preparando para visitar a Fundação Emmanuel. O que é essa Fundação Emmanuel? A Fundação Emmanuel, nos diz aqui, o livro, na página 88, diz que ela está situada mais ou menos em São Paulo, e as perguntas são variadas. As pessoas que vão visitar, né, é Odilon, Inácio Ferreira, Manuel Roberto, que foi um trabalhador, um enfermeiro que trabalhou junto com Inácio Ferreira, Paulino e esqueci o nome do outro, que era um padre. E assim eles vão caminhando
e descobrem, né, que a fundação é uma surpresa muito grande para eles. Era um prédio de 2 andares, bonito, com arborizados, com muitas pessoas caminhando. E o que chamou muita atenção, que a maioria que eles viam ali eram jovens. Então, caminhavam, conversando alegremente, e Inácio pergunta: que é dos mais velhos? Solicitando a Odilon que nos esclarecesse. Os mais idosos, como eu e você, Inácio, se não rejuvenescermos, principalmente no campo das ideias, não acompanharemos os avanços e estudos que aqui são ministrados por competentes mestres. Esses jovens estão sendo preparados para a terra do terceiro milênio. Reencarnarão especialmente no Brasil, receptivos à essência da mensagem da doutrina. Então, essa é a primeira ideia, né? Que é dos jovens, do grande número de jovens que se fazia presente ali naquela fundação, naquele local, e eles estavam apenas, ainda não tinha adentrado, ainda não tinham começado a visita, mas já viam como existia essa movimentação. E alguém diz assim, passava por várias salas e os rapazes, né, que passavam por nós conversavam com alegres colegiais, permutando impressões que registrei. Eu jamais podia imaginar que o estudo do Novo Testamento fosse tão interessante assim. E aí eles começam, já estão, né, pensando que coisa engraçada, né, estudar o Novo Testamento. E mais do que isso, eles colocaram que quando estavam estudando o Novo Testamento, eles faziam referência a uma série de coisas de grande importância para o conhecimento, né, da doutrina. E, mais adiante, eles encontram um grupo de jovens que diz que estamos realizando um estudo comparando das ciências sociais, comparado das ciências sociais e o espiritismo, do espiritismo como revivescências do cristianismo. É incrível como tudo se interrelaciona. A gente não entende como o homem pode separar tantas coisas. Então, eles já começaram a entender, né, que havia uma correlação das disciplinas com a doutrina espírita, com o conhecimento, inclusive o Novo Testamento. E o outro grupo foi muito interessante, eles falavam, o instrutor tem demasiado progresso da ciência contemporânea, enfatizando o aparecimento da chamada nova física, que nos acena com extraordinárias perspectivas para o futuro. Segundo ele, não demorará que a imortalidade se comprove no laboratório, induzindo o homem a uma mudança de comportamento. Esse aí foi um assunto que deixou, né, o grupo muito estarrecido pelas conclusões, né, pelas perspectivas que estavam sendo colocadas aí naqueles grupos, naqueles jovens que estavam estudando e que havia, né, que eles seriam reencarnados no terceiro milênio já, com responsabilidade de caminhar com a doutrina, de trazer novas ideias, né? E, por isso,
eles precisavam descortinar novos caminhos, na medida como ele fala aqui, que a imortalidade será comprovada um dia em laboratório, com certeza trará para nós, seres encarnados, né, um compromisso muito grande com a nossa melhora, com a nossa construção, com o nosso trabalho íntimo, porque a gente fala muito de imortalidade. Mas será que nós temos construído em nós essa imortalidade? O que é imortalidade? Nós sentimos, ou apenas a gente estuda, sabe que somos espíritos eternos, que a vida não acaba, que continuamos. E o que mais? Será que nós refletimos bastante sobre a necessidade das mudanças, sobre as nossas condutas, sobre tudo aquilo que estamos fazendo enquanto encarnados, sobre as responsabilidades que muitas vezes chegam para nós e que deixamos para trás, não assumimos como deveríamos assumir. E aí, né, essa ideia foi, essa primeira ideia já foi muito interessante. E aí, eles continuam, né, dizendo que a fundação, né, após o desencarne de Chico, já Emmanuel já estava se desligando, já antes um pouco, já sabendo, se desligando para que houvesse, né, uma continuidade e que seria aconselhado um conselho para administrar a fundação. E aí as pessoas perguntaram para ele que há quanto tempo, né, que a fundação existe, o que se faz aqui na fundação. E com isso, né, quando eles recebem, quando Ferdinando, que é a pessoa que está dirigindo, né, à frente da fundação, fica contente com a presença do grupo que foi visitá-lo, até porque ele conhecia todos, sabiam que tinham sido trabalhadores, que eram trabalhadores, e que estavam ali com o objetivo de trazer mais ideias, trazer mais conhecimentos sobre essa vida. E ele pergunta, Ferdinando pergunta, o que te traz aqui? Saudades? Aí ele falou, saudades, mas do Chico Xavier? Ele diz, não, do Chico não, de todo o trabalho que era executado aqui. Lógico que do Chico, né? Mas ele disse que não era só do Chico, muito do Chico, mas de todo o trabalho que era realizado ali e que ele presenciou muitas vezes, muitas noites, esse trabalho de Chico, onde trazia muitas situações para a reflexão. E aí Ferdinando convida o grupo para que eles entrassem. Inácio Carmelita foi o nome que eu esqueci, que foi um padre, Manuel Roberto e Paulino. Ele apresentou todas as pessoas, né, que já estavam ali no momento, e eles começam a conversar e ele acaba pedindo, né, para que eles encaminhassem a fundação para receber, para entender o trabalho. E aí eles chegam, né, e começam a ficar impressionados. Uma base de 2.000 estudantes acadêmicos por ano chegavam na fundação. Jovens, a maioria, né, como eles colocam, mas isso já foi uma coisa que causou uma estranheza muito grande. E até porque eles já estavam vendo a quantidade de jovens que conversavam, que levavam pastas, que trabalhavam e iam colocando as suas ideias.
Dessa forma, né, eles acabaram conversando e visitam algumas salas. De repente, eles chegam numa biblioteca. E a biblioteca, maravilhada, Inácio ficou maravilhado com a biblioteca e perguntou pelos livros, se todos aqueles livros que estavam ali tinham sido psicografados, tinham sido de Emmanuel, da autoria de Emmanuel, psicografado por Chico. Então, ele falou que alguns, sim. Foi uma outra coisa também muito importante, que alguns, sim, mas outros eram apenas para os espíritos. Alguma coisa tinha sido trazido para a Terra. E outros livros não chegaram até nós, eram apenas para os espíritos. Mas por que para os espíritos? Então, ele diz, são reflexões filosóficas de teor um tanto mais complexo, que talvez os nossos irmãos tivessem dificuldade para assimilar. Alguns livros, doutor, são escritos para os homens e outros para os espíritos. E aí ele começou a pensar, né? Como? Livro escrito para os espíritos? Né? Tem uma livraria, mas tem uma editora aqui. Ele falou, tem muito mais. Tem editora, tem jornais, tem revistas, tem panfletos, tudo isso aqui na Fundação, que são levados algumas coisas exclusivamente para os espíritos, levando notícias da Terra, daquelas coisas que estavam acontecendo lá na Terra, para que eles pudessem ter ideia também, né, das necessidades de continuar todo esse trabalho. E, finalmente, eles chegam numa sala. E os 4, não, 5, começam a ser apresentados por Ferdinando, que dizia que todos eles se vinculam das tarefas do Evangelho. Então, todos os 5 que estavam visitando ali estavam ligados ao trabalho espiritual, restaurado em contato com os nossos irmãos encarnados. O nosso Odilon Fernandes é estudioso das questões concernentes à mediunidade. Manuel Roberto, Dr. Inácio Manuel Roberto, são companheiros de longa data e serviram a causa à frente do Sanatório Espírita, na cidade de Uberaba. Carmelita foi um padre, embora pareça contraditório, adepto da doutrina. Ele era padre, mas adepto da doutrina. E ele tinha um conflito muito grande de ser padre e ser adepto da doutrina. E muitas vezes era colocado para ele que isso era uma situação diferenciada, porque muitos, só padres, não faziam tudo que ele, enquanto espírita, realizava. Visitava os necessitados, procurava dar apoio muito espiritual. Então, ele era um padre, mas com uma visão espírita, né, que fazia muito, até porque conviveu ali com Chico Xavier e tinha toda essa ideia, né, todo esse conhecimento. E aí eles falam que essa intervenção, ele também, o Carmelita, ajudava muito o grupo, principalmente Inácio Ferreira, nos adversários da doutrina que estavam ali, né? E ele, enquanto padre, né? Porque eram os padres que também criticavam muito o espiritismo, então ele era alguém que estava ali controlando, ajudando tudo isso. E Paulino
tão jovem quanto vocês, vem desenvolvendo importante trabalho de esclarecimento espiritual através do médium com quem estabeleceu sintonia. Já é autor de diversos livros que narram as suas experiências além da morte. Então, era um grupo que eram todos relacionados ao trabalho espiritual, trabalho de regeneração, né, restaurador da doutrina, mas cada um tinha a sua especificidade, cada um cuidava de alguma coisa que fosse interessante. E aí, eles começam a visitar, né? E eles pediram, né? O Ferdinando pediu que, se fosse possível, cada um falasse um pouco sobre... Esse relógio está funcionando? Que falassem um pouco sobre a doutrina, sobre o que eles tinham realizado ali na Terra. Qual era a vivência que eles tinham, que poderiam estar passando para aqueles companheiros. O primeiro a falar, né, foi Odilon, que começou a falar sobre essas construções, essas ideias da nova era, que estavam sendo restabelecidas, estavam sendo incutidas naqueles companheiros ali, naqueles jovens, e que havia necessidade de nós buscarmos, nesse momento, uma mudança de comportamento. E assim, eles foram chegando, né? E falaram, né, que Odilon, que era estudioso dessas questões e desenvolvia, né, conhecia muito o trabalho da Fundação, ele até colocou que ele já tinha ido ali algumas vezes para conhecer pessoalmente, algumas vezes, o trabalho da Fundação. E que era de grande importância na necessidade dessa conscientização. E depois vem Carmelita, né? que coloca, diante de tudo isso, ele vai dar o parecer dele sobre essa realidade. Então, ele diz: a classe estava em completo silêncio depois que Odilon falou, pedindo que nós buscássemos mais esforços para que o mundo fosse melhor, para que a nossa vivência, a nossa oportunidade fosse aproveitada. E falou muito, o Odilon falou muito da nossa invigilância, muitas vezes das possibilidades que chegam para nós e nós somos invigilantes. E aí vem o Carmelita, que traz uma mensagem muito interessante, que ele fala: meus irmãos, a vida não termina mesmo com a morte. Não morremos sobre a terra e não haveremos de morrer aqui. A imortalidade é nossa herança divina. No entanto, viver por viver não basta. Se já nos deixamos de preocupar com a quantidade de vida, necessitamos cada vez mais de nos preocupar com a qualidade de vida, com o aproveitamento das experiências que vivenciamos nos dois planos. E ele diz que ninguém fará jus à paz que não conquistou, que é necessário o nosso trabalho diuturno. Muitas vezes nós achamos que já fizemos muito. Eu faço isso, eu faço palestra, eu estudo, eu trabalho na sopa, trabalho nisso, naquilo, achando que aquilo só é suficiente. Mas é colocado para nós nesse livro todo que é muito pouco, que lá, né, no mundo espiritual, quando estamos diante de nós mesmos, que vamos ver quantas oportunidades perdemos, né?
E ele, o carmelita, acabou, né, colocando muitas coisas importantes que foi deixando as pessoas cada vez mais em silêncio, compreendendo, né, naquele estado de reflexão que nós ficamos, né, também fazendo essa reflexão, essa análise das oportunidades que têm chegado para nós, se nós estamos cumprindo. Considerei muito o que já havia feito e assim deixei de fazer muito. O que não poderia, afinal, o que não poderia aspirar, eu mesmo me subestimei. Creio ter sido entre o meu maior equívoco na encarnação. Trabalhava com o doutor Inácio e cuidava dos doentes. Esse já não é carmelita mais, já é Manuel Roberto, que ele disse que perdeu muita oportunidade trabalhando ali com os doentes. Ele fazia o que era necessário apenas. Acompanhava, via o doutor Inácio, né, com o seu trabalho, mas ele fazia só aquilo ali, aquela rotinazinha, né? E lia muito pouco, aprendeu muito pouco sobre a doutrina e perdeu muita oportunidade com o doutor Inácio. E também disse que ele tentava conciliar uma coisa muito interessante, que ele tentava conciliar o homem mundano com o mundo espiritual. Ele queria vivia muito mais no mundano e, de vez em quando, ele entrava em choque com as ideias, né, espirituais, porque ele estava sendo ele mesmo, né? Porque não há mudança. Ele fazia, ele era assim, ele era mundano, era espiritual ao mesmo tempo, só que ele tendia mais pelo mundano. Me sinto embaraçado, quero melhor aproveitar o tempo, mas ainda não sei como fazê-lo. Ele fazendo uma reflexão, dizendo que ele ali estava embaralhado, embaraçado, não sabia, ele queria alguma coisa mais, mas não sabia. E a sinceridade de Manuel Roberto tocar o coração de todos os jovens que ali estavam. E eles, no momento que não era muito apropriado, eles aplaudiram silenciosamente, assim, de uma forma cadenciada, o pronunciamento de Manuel Roberto, mostrando, né, a solidariedade com tudo aquilo que ele havia falado. Aí agora chegou a vez de Paulindo, que é importante para a gente. O jovem, né, o mais novo de todos, ele começa dizendo: deixei o corpo de inesperado. Um acidente automobilístico em Brasília durante algum tempo, eu me senti completamente desnorteado. Mas mais com o sofrimento dos meus familiares do que propriamente como o meu. Então, ele sentia o impacto, recebia o impacto dos familiares, né, que não conseguiam entender, não conseguiam deixá-lo, né, estavam sempre ligados a ele. Hoje, no entanto, vejo que, se não tivesse morrido, não teríamos saído do lugar comum. A dor nos impulsionou na direção do próximo, e a saudade, transfigurada em esperança, é uma expectativa crescente de reencontro entre nós. Então, a dor era grande, mas aquela expectativa de reencontro, de eternidade, né, de imortalidade, era uma possibilidade dentro dele. E ele dizia: estamos trabalhando para nos merecer. Ele, né, e a família, que estava tão angustiada. Tenho aprendido que, para almejar o que mais sonhamos, temos que renunciar exatamente ao que mais queremos. A vida, pouco a pouco, nos ensina que ela não nos pertence com exclusividade.
cada dia mais nós estamos vendo isso, né? Mostrando que nós, num minuto da nossa vida, pode acontecer algo que interrompe a nossa encarnação. Então, é preciso que aproveitemos esse tempo. E ele diz que a gente precisa recuperar o tempo que, em vida pregressas, malbaratou. Tenho pensado a respeito do assunto e chegado à conclusão que o desenlace supostamente precoce é uma maneira de se fazer com que, para o espírito qual não morre, o tempo conte em dobro, desde, é claro, que ele não tangencie a revolta. Então, achei muito interessante ele dizer, né, que esse que desencarna de forma brusca, né, ele tem a oportunidade dupla, né, mas desde que ele não fique revoltado com a situação, né, não gaste energia com isso, mas que procure trabalhar, restabelecer, né, buscar novos caminhos. E aí ele relata também que ele, quando encarnado, ele frequentou uma casa espírita e que os pais o levavam para lá. Ele frequentou, assim, ia, mas não tinha essa presença frequente. E os pais, de alguma forma, também receberam algum conhecimento sobre a imortalidade, sobre a eternidade do espírito, né? Sobre as lições, né, do Evangelho, reencarnação, e ele diz que foi uma bênção para ele, que o valor, ele diz aqui, o que eu desejo destacar para os companheiros ali daquela sala é o valor de um grupo espírita, qualquer que seja ele, que guarde fidelidade aos princípios libertadores da doutrina espírita. Os nossos irmãos do mundo talvez não saibam o significado de um templo consagrado ao ideal de servir a Jesus. Então, é uma coisa assim que ele achou que foi muito importante, e a gente sabe disso, né? Que fazer parte de um grupo espírita, receber os conhecimentos, mesmo que muitas vezes nós não coloquemos em prática de uma forma que deveria ser, mas é de grande importância. E aí chega, né, a oportunidade de Inácio Ferreira. Ele diz: não esperemos pelos aplausos e reconhecimento. Muitas vezes nós estamos, né, a questão do personalismo, de eu sou melhor, eu faço mais isso do que fulano, que isso a gente não deve esperar do mundo em qualquer lugar, seja no nosso trabalho, na nossa vida íntima, em qualquer situação, na nossa vida familiar. Nós não devemos esperar o aplauso, porque isso não vai acrescentar nada para nós. Nós devemos aproveitar o que estamos, ser consciente do que nós estamos fazendo. Ele diz que esse aplauso, o reconhecimento, nós não devemos dar crédito a elogios, a nada disso, porque isso não leva a nada. E se a obra não nos pertence, por que nos vangloriarmos? Se nós estamos na obra do Cristo, por que eu me precisar que alguém me elogie, que faça alguma coisa para elevar o meu ego, para que eu possa me sentir melhor? Por que isso, se a obra é do Cristo? O conhecimento espírita nos acumula de deveres e não de privilégios. Não nos equivoquemos. Cada vez mais, ouvi Chico Xavier responder ao repórter, certa vez, ouvi Chico Xavier responder a um repórter que a missão do capim é alimentar o boi.
tamanha a humildade dele, que ele se sentia, todo o elogio que vinha para ele, ele dizia: eu não sou merecedor disso. E assim a gente vai vendo, né, que nós não podemos perder tempo. Mais do que isso, ele termina falando de uma coisa muito importante, quando ele diz que os nossos maiores adversários são o orgulho, o egoísmo, a ambição, a prepotência, a invigilância, a insensatez, o fanatismo e o preconceito. Quanta coisa! Orgulho, egoísmo, né? Ambição, prepotência, fanatismo, preconceito, tudo dificuldades que nós temos na nossa vivência, né? Na nossa convivência com as pessoas, e porque ao longo do tempo fomos desenvolvendo, né, essas ideias e fomos alimentando muitas vezes, né? E no momento, né, em que nós tomamos conhecimento disso, e ele fala que isso tudo é traduzido por ignorância. Por que nós somos egoístas, orgulhosos, prepotentes? Porque achamos que somos alguém. Achamos que, na condição de encarnados, isso é bom, quando, na realidade, é só prejuízo para a nossa vida. É o desconhecimento. E por isso que, cada vez mais que estudamos a doutrina, quanto mais estudamos, quanto mais buscamos compreender, mais vamos saindo da ignorância e compreendendo melhor as questões espirituais. Quanto mais estivermos voltados para o estudo, para a prática, para as ideias elevadas, né? Para a doutrina do Cristo, que nos pede o tempo inteiro que sejamos fiéis aos conhecimentos. E, principalmente, quando nos coloca que cada dia mais precisamos entrar em contato com o nosso íntimo, né? Lembramos aqui, né, que muitas vezes nós lembramos de alguma situação no final do dia falando: perdi a oportunidade. Por que eu fiz isso? Por que eu reagi dessa forma? Porque sempre bate em nós, né, um sininho mostrando que pisamos na bola, que perdemos a oportunidade, muitas vezes, daquela pessoa que chega para nós buscando uma palavra, buscando, e a gente sai pela tangente, né? Perdendo a oportunidade, porque não é por acaso que essas pessoas chegam para nós. Então, essa ignorância, ela será vencida pelo conhecimento, pelo estudo. Quanto mais estudamos as obras, mais vamos buscando essa evolução, que é esse processo de reeducação do ser, né? O Evangelho nos pede esse processo de reeducação das nossas atitudes, das nossas memórias, das oportunidades. Então, essa reeducação do ser é a gente entender também que a evolução não dá saltos. Não é de uma hora para outra que nós vamos nos transformar em pessoas, em anjos, pessoas boazinhas, né? Não, ela não dá salto. Ela é um processo de ritmo que depende de nós. Esse processo vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, do nosso empenho, não só de dizer que eu estou me esforçando, que às vezes a gente fala isso, estou me esforçando,
Mas, no fundo, isso não acontece. São palavras e não ações. E a gente tem que buscar também uma profunda modificação de hábitos, de atitudes, do nosso íntimo, do nosso pensamento, das nossas reflexões. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus, não aceitou ser considerado bom pelos apóstolos, mas se furtou à condição de mestre. Então, essa necessidade de reeducação do ser, de buscar dar continuidade ao nosso processo de evolução e sempre modificando os nossos hábitos, né? Fazendo alguma coisa que seja de grande valor para a nossa vida. E ele depois, né, diz para nós que para nenhum de nós vai esperar que o céu seja fácil. O céu não existe. O céu ou o inferno. O que existe são locais mentais, dependendo das nossas escolhas, das nossas atividades, da nossa conduta. Então, se eu não faço nada, como é que eu vou esperar ficar no céu, entre aspas, na plenitude? Essa plenitude será para aqueles que realmente estiverem se esforçando, estiverem buscando o de melhor. E ele diz, Inácio Ferreira, você viverá onde mentalmente decidir viver. Gastar mais ou menos tempo para ser o que devemos está feito a nossa liberdade de escolha. Então, temos o livre-arbítrio. Então, se nós vamos gastar mais tempo com as coisas boas, com as coisas do bem, com a ajuda, com o trabalho construtivo, é escolha nossa. Se nós gastarmos tempo do outro lado, com outro tipo de trabalho, perdendo tempo com fofocas, né? Com coisas que não são coisas materiais, que ficam, que nós não levamos, porque a única coisa que levamos são as construções espirituais. Tudo isso que nós aprendemos. Em síntese, o nosso trabalho é tentar encurtar a incomensurável distância que separa a criatura do Criador. A evolução não dá saltos, a não ser com base no mérito. Então, essa deve ser a nossa meta, né? Encurtar essa distância que nos separa do Cristo, que nos separa desse trabalho, dessa evolução que todos nós estamos fadados a ela. É buscar trabalhar mesmo. A lição que Lucas leu para nós, de Emmanuel, fala que o nosso tesouro são os empecilhos da vida, são as dificuldades que chegam para nós, que muitas vezes nós malbaratamos, nós criticamos, nós perdemos a oportunidade. Quando, na realidade, né, como o Paulinho colocou, que ele desencarnou cedo, muito jovem, mas que foi a grande oportunidade de mudança na vida dele, porque aí ele encontrou um caminho novo. Hoje, jovens lá no mundo espiritual, trabalhando, ajudando muitos outros jovens, com livros que estão sendo editados, e tudo isso editados para os próprios trabalhadores, né, para os próprios alunos, mostrando que nada se perde, que essa é a nossa vontade, né, de estarmos conscientes de que esse trabalho é de cada um de nós. E o nosso muito ainda é pouco. O muito que nós fazemos, que achamos às vezes que é muito, ainda é pouco. Precisamos correr atrás do tempo perdido.
A semente sozinha não faz milagre. Ela precisa de água, de adubo. Então, nós precisamos correr atrás do tempo perdido. Construir no nosso íntimo a ideia de imortalidade. Falamos que somos espíritos eternos, mas não internalizamos isso. Falamos pouco do assunto de morte, de reencarnação. Por isso que muitas vezes os companheiros chegam no mundo espiritual sem entender. Porque quantas vezes, quando a gente começa a falar alguma coisa sobre isso, as pessoas dizem, falar sobre morte, vamos mudar de assunto, é alguma coisa que é cultural. As pessoas querem viver o hoje, o agora, mas esquecendo que essas escolhas vão nos levar às dificuldades e aos sacrifícios. Então, é necessário corrermos atrás do tempo perdido. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que nós possamos entender que somos espíritos eternos, entender e trabalhar para essa construção, para que essa construção seja verdadeira, seja no nosso íntimo, no nosso ser. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, companheiros. Adeliette, muito boa a palestra. Já anotei o livro para estudar, né? Dar uma leitura, saber dessa fundação de Emmanuel. Vamos para a segunda parte, que é o passe coletivo. E durante o passe eu vou fazer já a oração final para a gente poder ir para casa em segurança, com a paz de Cristo. Então, vou pedir aos médios passistas se posicionarem. Tem uma musiquinha de fundo, então vamos entrar em vibrações superiores. A equipe espiritual já está aqui conosco. Aos desencarnados também presentes. Sinta essa vibração. Pensar em nosso Mestre Jesus. O pessoal de casa também, pensando no nosso Mestre Jesus. Do mais alto cai uma luz. Em cada coração. Nos dando a força de vontade para viver todas essas dificuldades. Devemos viver da forma mais correta possível, traçar o nosso objetivo de vida. O que queremos sair daqui, como queremos ser. A resposta do manual da vida está no Evangelho. Que nosso Mestre Jesus abençoe a todos com teu abraço, com teu olhar tão carinhoso. Um grande amor que tem por nós, que possamos retribuir também este amor. Ajudar nossos irmãos. Ser como ele veio para os doentes, veio para os que precisam aliviar suas aflições. Que possamos perdoar a nós, o próximo. Como nossa amiga Eliette falou, nossa evolução não dá saltos. Pouco a pouco podemos sempre aprendendo, mas tendo sempre a força de vontade. O que deixe para depois, você pode fazer hoje.
busca uma ação, uma renovação no seu íntimo. Que possamos servir de exemplos de verdadeiros cristãos. Que busquemos isso a todo instante. A todo instante estão nos olhando, nos reparando, e através desses exemplos é que possamos arrastar cada vez mais pessoas para adentrar junto a Jesus e implantar o reino dos céus aqui na terra. Que as boas vibrações também cheguem a quem mais precisa. Está com a mente um pensamento suicida, um pensamento homicida, um pensamento fora da lei de Deus. Que o Mestre toque em sua mente e seu coração, dando força e fé para continuar. Que a paz do Cristo esteja conosco. Seja feita a vontade de nosso Pai. Que possamos ir para nossos lares, levando esta luz. Também o pessoal de casa receba essa luz do mais alto. Que assim seja. Obrigado a todos. Que a paz de Cristo seja com vocês.